Estamos de volta ao abrigo antiaéreo. Fico me perguntando por que os Estados Unidos lutam contra o Irã. Eles estão a milhares de quilômetros de distância um do outro, e o Irã não tem mísseis capazes de alcançar os Estados Unidos. A economia iraniana está um caos absoluto. O programa nuclear iraniano ficou praticamente destruído após os Estados Unidos atacarem com bombas anti-bunker em junho passado. Apesar de o regime ser conhecido por violações de direitos humanos, muitos outros que os Estados Unidos não bombardeiam também cometem tais abusos. Dito tudo isso, muita gente está dizendo que os Estados Unidos foram arrastados para isso por Israel. O regime iraniano vem ameaçando apagar Israel do mapa há quase 50 anos. Israel realizou várias campanhas militares contra representantes iranianos. Israel passou as últimas semanas pressionando os Estados Unidos a atacar o Irã, enquanto o restante da região parecia estar apostando na diplomacia. Então, será que o Estado judeu conseguiu, de alguma forma, convencer o país mais poderoso do mundo a agir contra seus próprios interesses e lutar a guerra de Israel? Vamos recapitular. A República Islâmica do Irã foi fundada em 1979 após o que eles chamaram de Revolução Islâmica, que derrubou a monarquia secular do Irã apoiada pelo Ocidente, substituindo-a por uma teocracia religiosa chamada República Islâmica do Irã. A República Islâmica tem um parlamento e um presidente eleito, mas só meio que, porque esses oficiais eleitos precisam primeiro ser aprovados para concorrer pelo líder supremo do Irã, uma figura religiosa com poder absoluto sobre todas as decisões do governo. O líder supremo não é eleito pelo povo, ele serve pelo resto da vida e é um homem com uma missão. Desde 1979, a República Islâmica do Irã tem sido muito clara sobre seus objetivos: espalhar a Revolução Islâmica o mais longe e amplamente possível. Desde então, a República Islâmica tem tentado cumprir essa missão em duas frentes, interna e externamente. Dentro do Irã, a República Islâmica tem travado uma guerra santa contra seus próprios cidadãos desde o primeiro dia. Nos anos seguintes à Revolução, dezenas de milhares de iranianos perderam a vida nas mãos do regime. Tentando controlar o povo, a lei islâmica foi imposta à população. O cabelo das mulheres deve ser coberto, a blasfêmia é considerada um crime capital. Minorias religiosas são perseguidas com um foco especial na fé Bahá'í, cujos membros enfrentam prisão arbitrária, confisco de propriedades e ameaças físicas. E estamos falando dos Bahá'ís aqui, tipo, as pessoas menos ameaçadoras do planeta. E claro, dois homens pegos sendo íntimos demais, um com o outro, enfrentam entre 100 chicotadas e a forca. Fora do Irã, o principal objetivo da República Islâmica era espalhar a Revolução Islâmica. Isso significava levar a guerra santa que travava contra seus próprios cidadãos para o resto do mundo, começando pelos vizinhos imediatos do Irã. E à primeira vista você pensaria que isso poderia ser fácil. Toda a região é muçulmana, então todos apoiariam uma revolução islâmica, certo? Assim, a Revolução Islâmica passou a deter 30% da produção mundial de petróleo, una-se ao Paquistão para enfraquecer a Índia, com a Turquia muçulmana integrando a revolução. Você pode começar a avançar para partes da Europa com populações muçulmanas e depois para aquelas sem populações muçulmanas. O norte da África muçulmano é o caminho para o restante das terras, minerais e almas da África. Mas, infelizmente, os vizinhos do Irã não concordavam com a visão do líder supremo devido a alguns desentendimentos internos entre muçulmanos. O Irã é xiita, grande parte do restante do Oriente Médio é sunita, e xiitas e sunitas estão em guerra entre si há mais de 1000 anos. Isso significava que estados sunitas como Arábia Saudita, Iraque, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e o Bahrein, governado por sunitas, não queriam ver o líder supremo xiita do Irã controlando seus países. Então, os estados árabes sunitas precisavam de um aliado para ajudar a se defender contra a República Islâmica e sua Revolução Islâmica xiita. E que aliado melhor do que a superpotência mais poderosa do mundo, os Estados Unidos? E os Estados Unidos ficaram mais do que felizes em ajudar, proteger a região, as rotas marítimas e os petroleiros que abastecem o Ocidente sedento por energia. Então, de um lado, você tinha o Irã e revolucionários com ideias semelhantes no Líbano, Gaza, Iêmen, Iraque e um líder oportunista e desesperado na Síria, pelo menos até recentemente. As pessoas veem poeira. Eu vejo impérios. Esta é a própria terra resgatada do Monte do Templo,
pisada por babilônios e romanos, resgatada, peneirada e oficialmente certificada. 3.000 anos de legado agora são seus. Não apenas estude a história, vista, clique no link para garantir sua parte de Jerusalém. Estavam os estados sunitas produtores de petróleo, os Estados Unidos, a Europa e Israel. O objetivo do Irã é tirar os Estados Unidos e, por extensão, Israel da região e abrir os estados sunitas para a revolução. Daí toda aquela campanha de relações públicas com o grande Satã e o pequeno Satã. Mas, no fim das contas, os Estados Unidos e Israel estão bem longe do Irã. São os estados sunitas que estão realmente sob ameaça. Bem, os estados sunitas e seu petróleo. É nesse palco que o conflito de hoje está acontecendo. Não é Israel contra Irã, é a mesma velha luta que consome a região há mais de 1000 anos. Mas se isso já acontece há 1000 anos, por que só agora estamos vendo um engajamento militar regional dessa escala? Agora, o que mudou? Duas coisas, uma que sabemos com certeza e outra que está em debate. Vamos começar pelo que está em debate. De acordo com os estados sunitas e Israel, nas últimas 2 décadas a República Islâmica tem jogado a longo prazo. Eles têm alguns representantes ativos em Israel, Gaza, Líbano, Iêmen, Iraque. Mas, no geral, a República Islâmica estava mantendo as coisas em silêncio. Porque, bem, iniciar uma guerra regional não teria sido bom para eles, a menos que tivessem uma carta na manga. E por carta na manga, quero dizer, uma arma nuclear, um Irã armado nuclearmente, daria à República Islâmica muito mais liberdade para espalhar a revolução. Veja o que a Rússia faz na Ucrânia ou o que os Estados Unidos conseguem realizar. Bem, onde quer que queira, você pode fazer muito mais tendo uma arma nuclear no seu bolso de trás. Então, há décadas, a República Islâmica vem trabalhando para construir uma arma nuclear, enquanto os Estados sunitas, os Estados Unidos, Israel, etc., têm tentado desacelerá-los. Eu digo que isso é debatível porque o Irã afirma que não está buscando uma arma nuclear. Eles dizem que afirmações contrárias são apenas uma desculpa para intimidá-los. Mas eles têm enriquecido urânio muito além do que seria necessário para qualquer finalidade civil, enriquecendo a um ponto que facilitaria muito para eles construírem uma arma nuclear. Se é realmente isso que eles querem fazer, a República Islâmica diz que o líder supremo proibiu a criação de uma arma nuclear. Mas ele não os proibiu de conseguir todas as peças necessárias para uma arma nuclear, nem prometeu que não mudaria de ideia depois que tivessem tudo o que precisavam para construir uma arma nuclear. Então, nos últimos anos, os estados sunitas têm estado extremamente preocupados com o progresso do programa nuclear do regime. Sim, Israel também estava preocupado, especialmente pelas frequentes ameaças do Irã de apagá-lo do mapa. O programa nuclear da República Islâmica era uma ameaça iminente para a região? Após os ataques dos Estados Unidos a locais nucleares iranianos em junho, é improvável que o Irã estivesse perto de apresentar uma arma nuclear em breve. Isso nos leva à segunda coisa que mudou e provocou esse confronto militar regional sem precedentes. Como eu disse, a República Islâmica estava jogando no longo prazo, apoiando procuradores regionais, mas mantendo as coisas em fogo brando. Mas um dos seus procuradores ficou impaciente e decidiu que era hora de começar uma guerra regional. Esses idiotas impacientes foram o Hamas. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu o sul de Israel com a intenção explícita de iniciar uma campanha militar que envolveria toda a região, ou pelo menos o lado deles da região. Quando as forças do Hamas entraram no sul de Israel, eles esperavam que o Hezbollah invadisse pelo norte, que o Irã lançasse centenas de mísseis, que as defesas israelenses colapsassem e que o Estado de Israel finalmente desmoronasse, abrindo caminho para um Estado palestino muçulmano liderado pelo Hamas. Mas nada saiu como planejado porque, como eu disse, o Irã não estava pronto para esse confronto militar regional sem suas armas nucleares. E o Hezbollah, no Líbano, não estava pronto porque uma grande parte dos combatentes do Hezbollah não estava realmente no Líbano. Eles estavam ocupados na Síria, ajudando o outro aliado do Irã a lutar numa guerra civil e a permanecer no poder. Em 7 de outubro, o Hamas e moradores de Gaza cruzam a fronteira para Israel. Hezbollah não invade, mas dispara foguetes diariamente contra o norte de Israel para mostrar que apoia o Hamas, sem apoiar demais. Sem que toda a região mergulhe no caos, o Hamas fica sozinho e basicamente desmorona sob os ataques implacáveis de Israel contra Gaza. E
quando as coisas ficam um pouco mais calmas em Gaza, Israel volta sua atenção para o Hezbollah após um mês de combates intensos. E não esqueça dos pagers estilosos e explosivos, além dos walkie-talkies. O Hezbollah é esmagado, com o Hezbollah fora de ação, o aliado do Irã na Síria desmorona e, por sua vez, o governo do Líbano se volta contra o Hezbollah. Em pouco mais de um ano, o sonho do Hamas se transformou no pesadelo da República Islâmica. Eles perderam seu representante em Gaza, seu representante no Líbano, seu representante na Síria. E com os dominós caindo, Israel aproveitou a vantagem e levou a luta diretamente para a República Islâmica. Em uma confrontação militar de 12 dias que revelou o quão vulnerável a República Islâmica estava aos ataques aéreos de Israel, as coisas estavam ficando muito ruins para a República Islâmica do Irã. Seu aliado mais forte, a Rússia, estava atolada com seus próprios problemas na Ucrânia. China e Coreia do Norte eram aliados só no nome. Os Estados Unidos aumentaram a pressão impondo mais sanções econômicas. A moeda iraniana entrou em colapso no final de 2025. Os iranianos foram às ruas protestar contra o fracasso épico que era seu governo. O regime entendeu o quão vulnerável estava. Eles perderam aliados, mas não podiam se dar ao luxo de perder o controle das ruas. Uma repressão horrível se seguiu, com milhares de mortos e dezenas de milhares de presos. De qualquer ângulo que se olhasse, o regime estava à beira de um precipício e os Estados Unidos ameaçavam empurrá-lo. Mas, por pior que parecesse para a liderança da República Islâmica do Irã, havia na verdade uma ponta de esperança. Porque aquele confronto militar de 12 dias com Israel revelou uma fraqueza crítica nas defesas da região. E com um pouco de tempo, a República Islâmica poderia ser capaz de explorar essa fraqueza e talvez, só talvez, virar o jogo a seu favor. Defesa antimísseis, certo? Então o Irã dispara uma rajada de mísseis e Israel lança interceptadores de mísseis para derrubar esses mísseis. Mas o que ficou claro durante aqueles 12 dias de confronto militar foi que Israel e os Estados Unidos tinham um suprimento limitado de interceptadores. Se a República Islâmica tivesse mais mísseis que interceptadores, teria mais vantagem. Eles poderiam resistir a mais ataques de Israel e dos Estados Unidos, recuar do precipício, reconstruir seu programa de armas nucleares e voltar aos trilhos. Segundo a inteligência israelense, ao obter uma arma nuclear, ninguém ousaria atacar, ou, se preferir, segundo a máquina de relações públicas de Israel disfarçada de inteligência. Após os 12 dias de confronto militar com Israel, o Irã começou a produzir mísseis o mais rápido que podia. As forças de defesa de Israel avaliaram que o Irã pretendia ter 8.000 mísseis nos próximos 2 anos. E eles estavam produzindo drones kamikaze ainda mais rápido, 500 drones por dia, era uma questão de números. A República Islâmica poderia afastar os Estados Unidos, prolongar as negociações e ter chance de sobreviver. Mas os Estados Unidos também usavam as negociações nucleares para ganhar tempo para si. Tempo suficiente para deslocar poder de fogo avassalador para a região, seja para convencer os líderes da República Islâmica a recuar ou eliminá-los. Israel pressionava os Estados Unidos a atacar o Irã, enquanto estados sunitas defendiam a diplomacia. Há relatos de que, em reuniões fechadas, eles também pressionavam os Estados Unidos para atacar. De qualquer forma, estava claro que eles queriam ficar de fora para evitar retaliação da República Islâmica. E o regime iraniano parecia reconhecer isso, chegando a prometer atacar apenas as bases dos Estados Unidos nesses países, mas não os países em si. As negociações avançaram, mas, sinceramente, estavam condenadas desde o início. As exigências de Trump eram impossíveis para a República Islâmica aceitar. Abrir mão de mísseis, representantes e do programa nuclear. Qualquer coisa menos que isso. E os Estados Unidos iam tentar pressionar e empurrar a República Islâmica para o abismo. E aqui estamos. O líder supremo está morto. Os Estados Unidos e Israel estão destruindo lentamente os centros de poder do regime para dar aos iranianos que se opõem ao regime uma oportunidade de assumir o controle de seu governo. Apesar de suas promessas, a República Islâmica respondeu disparando mísseis e drones contra os estados sunitas, na esperança de que semear o caos lá pressionaria os sunitas. Para pressionar os Estados Unidos a parar os ataques ao Irã, a única esperança do Irã agora é ou resistir até acabar o estoque de interceptadores de mísseis e virar o jogo contra os Estados Unidos e Israel, ou aguentar a tempestade e manter o controle das ruas, e quando os Estados Unidos e Israel ficarem sem alvos, começar toda a história de novo.
O que significa que os Estados Unidos, Israel e os Estados sunitas só podem atrasar as ambições da República Islâmica. No fim das contas, cabe ao povo iraniano decidir se o ciclo continua ou se começamos uma nova história.